Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos estudar a equação do segundo grau. Uma revisãozinha para os alunos do ensino médio que precisam rever a equação do segundo grau. Então vamos lá, dividimos aqui em três aulas, que é para que não fique muito longo. Vamos iniciar então a definição de equação do segundo grau. Toda equação com uma incógnita que você tiver, com essa estrutura aqui, onde nós temos três parcelas, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é uma equação do segundo grau. Esse número a e o b e o c são números, o conjunto dos números reais, e esse a não pode faltar. Ou seja, esse termo aqui onde tem x ao quadrado tem que ser, se a tem que ser diferente de zero, para ser uma equação do segundo grau. Nós vamos ter o seguinte, ó. O a vai sempre acompanhar o x ao quadrado. O a, b e c são coeficientes, são os coeficientes. Quando eu tenho aqui uma, duas, três parcelas igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau, né, completa. E aí você vai analisar o seguinte, ó. O termo ax ao quadrado tem o coeficiente a. O a é aquele número que vai sempre acompanhar o x ao quadrado. Esse outro termo bx, o b, vai ser sempre aquele número que vai acompanhar o termo x. E nós vamos ter um termo c, né, que não tem x, que é chamado de termo independente. Vai ser um valor dos números reais. Vamos lá. As equações completas e incompletas. Quando é que uma equação do segundo grau é completa? Ora, a equação do segundo grau é completa quando tem os três termos, as três parcelas, né? O ax ao quadrado, o bx e o c. Então, eu vou ter uma equação completa. Como essa aqui, por exemplo. Eu tenho 3x ao quadrado mais 8x menos 1 igual a zero. O coeficiente a é o 3, o coeficiente b é o 8, e o coeficiente c é o menos 1. Observe que o a é 3 positivo, o b é 8 positivo e o c é o menos 1. Fica implícito sempre aqui o número, o sinalzinho dele, né? No caso, seria 1 mais 3, ou 3 positivo. Vamos ver aqui o outro. Essa é uma outra equação completa, tem o x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. O coeficiente a é 1, está implícito. O coeficiente b é o menos 6 e o coeficiente c é o 5. Então, nós temos as três parcelas aqui igual a zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau completa. E a incompleta? A incompleta é quando um dos termos, um dos coeficientes, como o b e o c, são iguais a zero. Ou nós não temos b e c ao mesmo tempo, né? O que não pode faltar é o coeficiente a. Então, vamos lá. Olha só. 5x ao quadrado menos 8x igual a zero. Eu tenho o coeficiente a igual a 5 positivo, o coeficiente b igual a menos 8 e o coeficiente c é zero. Eu não tenho, né? Então, eu tenho uma equação incompleta. Nesse caso aqui, ó, tenho x ao quadrado menos 15 igual a zero. O coeficiente a é 1, o coeficiente b é zero, eu não tenho aquele termo que está ao lado, naquele número que está ao lado do x, e eu vou ter o menos 15, que é o coeficiente c. Então, nesse primeiro caso, o c é zero, no segundo caso, o b é zero. E vamos ver mais um caso aqui. Quando b e c são zero ao mesmo tempo, eu tenho 4x ao quadrado igual a zero. Então, o coeficiente a é 4, nesse caso aqui, né? É aquele número que está ao lado do x ao quadrado, está multiplicando o x ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau, tá? Não pode faltar o termo onde tem o x ao quadrado. Como é que a gente vai fazer para resolver? Como eu disse, nós vamos dividir essas aulas em 3 aulas, para que não fique muito longo o assunto de equações de segundo grau, tá? E aí, nós vamos aprender algumas técnicas de resolução para encontrar este valor desconhecido. Resolver uma equação do segundo grau,
ou resolver qualquer tipo de equação, nada mais é que encontrar o valor do número desconhecido, o valor da incógnita, né? Então, vamos ver aqui no primeiro caso, onde nós vamos ter uma equação do segundo grau incompleta, onde o termo B é igual a zero. Gente, antes disso, já vou dizendo, curte o canal, compartilha, clica lá no sininho para você receber, tá? Para a gente poder fazer com que esses vídeos cheguem até as pessoas que não têm acesso à educação, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Como é que eu faço para resolver uma equação de segundo grau incompleta, onde o B é zero? Vamos pegar aqui um exemplo. Resolver a equação x ao quadrado menos 25 igual a zero, sendo o conjunto dos números reais, o conjunto universo. Por que eu friso aqui? Porque você está estudando no ensino médio e o seguinte, vai ter situações que nós vamos ter soluções, mas não nos reais, mas lá no conjunto dos números complexos. Então, eu preciso dizer aqui, que para você resolver essa equação do segundo grau no conjunto dos números reais, você vai proceder de um seguinte modo, de uma seguinte forma, tá? Mas é preciso você entender que você está no conjunto dos números reais, ou seja, esse x pode ser um número positivo, negativo, fracionário, um número irracional, né? Pode ser qualquer número do conjunto dos números reais, é o meu universo de números. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou isolar o x. Então, esse termo, menos 25, nós vamos passar para o segundo membro, ou seja, nós vamos transpor. Mas lembre-se, como é que a gente transpõe? A gente soma no primeiro lado aqui da igualdade o oposto do menos 25 e do outro lado também, para que ele vá para lá, tá bom? Então, está aqui, x ao quadrado igual a 25, Estava menos 25, ficou 25 positivo. Nesse caso aqui, eu preciso ver esse expoente 2. Então, eu vou trabalhar com a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Por que mais ou menos? Porque a gente está trabalhando com um conjunto de números reais. E existem dois números que elevado ao quadrado vai dar o 25. Por isso, mais ou menos, que é o 5 positivo e o 5 negativo. Então, o conjunto solução é o menos 5 e o mais 5. Existem dois números que você eleva ao quadrado e o resultado dá 25, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Mais um exemplo, eu tenho resolver a equação 2x ao quadrado menos 18 igual a zero, sendo conjunto universo, conjunto dos números reais. Então, vamos lá, 2x ao quadrado menos 18 igual a zero, nós vamos arrumar aqui para isolar esse valor de x. Então, esse menos 18, vamos transpor para o segundo membro, e aí ele vem positivo, certo? Ora, ao lado do x, para ele ficar isolado, tem que ser o coeficiente 1, mas tem um 2, então eu vou multiplicar dos dois lados pelo inverso do 2, para que possa ser cancelado aqui. Quando você multiplica, aparece isso aqui, 2x ao quadrado sobre 2 igual a 18 sobre 2. E aqui vai cancelar e vai aparecer 2 dividido por 2, 1. E aí nós vamos ter do outro lado a seguinte situação, 18 por 2, certo? 18 dividido por 2, você está querendo a metade de 18. Qual é a metade de 18? É 9. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 9. Como eu tenho x ao quadrado, eu vou precisar fazer aqui a raiz quadrada dos dois lados. E aí, a gente vai obter mais ou menos raiz quadrada de 9, que vai dar mais ou menos 3. Ou seja, eu tenho dois números que elevado ao quadrado é igual a 9. Conjunto solução, menos 3 e o mais 3. Certo? Vamos lá, mais um exemplo. Resolver a equação 7x ao quadrado menos 14 igual a zero, sendo conjunto universo conjunto dos números reais. Ora, 7x ao quadrado menos 14 igual a zero, nós vamos isolar aqui o x, transpondo menos 14 para mais 14, para o outro lado, né?
E aí, ó, novamente, eu tenho essa situação aqui, ó. 7 ao lado do x ao quadrado. Precisa ser 1. Então, eu vou dividir pelo inverso do 7, que é 1 sobre 7. Eu multiplico tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, e nós vamos obter isso aqui, ó. 7x ao quadrado sobre 7, e do outro lado, 14 sobre 7. 7 dividido por 7 é 1, e 14 dividido por 7 é 2. E aí, nós vamos ter a seguinte situação aqui, ó, certo? É como se esse 7 passasse para o segundo membro dividindo. Vamos lá. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Olha, vamos observar o seguinte, ó. Eu não tenho aqui um x com raiz quadrada exata. Então, nós vamos deixar aqui, ó, raiz quadrada de 2. Esse x, na verdade, é um número irracional, raiz quadrada de 2. Mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, conjunto de solução, menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Você precisa sempre observar que no conjunto dos números reais não existem só os números inteiros, tá? Existem os outros números. E aí, só com o tempo, né, que você vai resolver várias equações e não esquecer disso, né? Gente, vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula, que vai ser a continuação de resoluções de equação do segundo grau. Compartilha, se inscreve no canal, estuda e até a próxima. Tchau, tchau.